O pobre não quer trabalhar, o pobre tem preguiça de trabalhar. O pobre não consegue ser agradecido pelas oportunidades de trabalho que lhe são oferecidas. E a turma da cervejinha apoia tudo isso. Em São Paulo, um restaurante colocou um anúncio em que tinha falta de funcionários por conta do Bolsa Família e por conta da turma da cervejinha. São Paulo, para quem não sabe, é uma terra em que você vai ter muita gente com a mentalidade de empreendedor, né, com aquela cabeça de que você tem que lutar com o seu mérito para conseguir ter uma empresa e por aí vai. O paulista, inclusive, tem um fetiche com o empresário trabalhador e tende a elegê-lo para prefeito, governador quase sempre. Mas eu acho que o mais importante aqui é retomar Stanley Cohen com a noção de pânico moral, sendo que o pânico moral é aquilo que, num dado momento da história, vai ser identificado como um ato de um grupo específico que tende a contrariar valores fundamentais da sociedade e, por conta disso, precisa ser combatido. O pânico moral do Bolsa Família, que cria vagabundos, o pânico moral da turma da cervejinha, que de certa forma apoiaria a malandragem, funciona de um jeito muito claro, para tentar fazer de um estilo de vida empreendedor, de um estilo de vida que para quem é empreendedor é um estilo de vida de liberdade, independência, se transforme no estilo de vida de quem trabalha para o empreendedor e que acaba tendo como consequência se transformar num estilo de vida quase de escravização. Receber péssimos salários, ter uma jornada de trabalho gigante, principalmente bares, restaurantes, em que é muito mais fácil a contratação por freelancer, muito mais fácil contratar por dia, muito mais fácil, portanto, exigir uma jornada de 12, 13 horas. E esse pânico moral costuma funcionar, a gente vê nos últimos 10 anos, a quantidade de pânicos morais sobre kit gay, sobre trans, sobre ditadura gay, e essas coisas que não têm relação com a realidade, mas que servem de uma maneira Schmittiana para designar esse outro que será o inimigo das ações políticas. Esse outro que, sendo o inimigo, ele gera uma coesão em nós, e ao gerar essa coesão nós podemos agir em conjunto. E o Bolsa Família para essa gente aparece como um elemento de vagabundização da classe trabalhadora. Porque o Bolsa Família seria aquilo que justamente faz com que a classe trabalhadora deixe de querer trabalhar. Desse jeito abstrato mesmo, deixe de querer trabalhar abstratamente, né? Não quero trabalhar porque eu estou ganhando um Bolsa Família. No mês de março de 2025, o orçamento do Bolsa Família, dividido ali por famílias, foi em média de R$ 668. R$ 668 de assistência por família em média. Um restaurante que reclama do Bolsa Família, ele espera pagar quanto para os seus funcionários? Porque percebe como esse discurso, apesar dele ter um pânico moral forte, ao mesmo tempo, ele também é um tiro no pé, ele também demonstra alguma coisa que não pode ser ignorada, né? Que é o valor da remuneração. Porque não dá para partir do princípio de que alguém vai ficar satisfeito com R$ 600 no bolso. Não dá para partir desse princípio quando há oportunidades de bons salários. Não dá para partir do princípio de que existe uma essência vagabunda na população pobre brasileira de tal maneira que R$ 600 satisfaz mais do que, por exemplo, 2 pessoas dentro da família ganhando um salário mínimo, juntando tudo R$ 3.000. E é necessário dizer que o Bolsa Família, ele ajuda, contribui para que as pessoas não fiquem vulneráveis o bastante para se colocar, para serem convencidas, persuadidas a entrar em trabalhos análogos à escravidão. Ou seja, o Bolsa Família tem um papel que não é de esmola. O papel do Bolsa Família é de retirar de uma vulnerabilidade extrema aquele trabalhador, aquela trabalhadora que, por sua vez, precisa dessa assistência para ter uma vida minimamente digna. E por mais difícil que seja sustentar uma família com R$ 668, e é muito difícil isso, é óbvio que é, o mesmo salário para um trabalho de 8 horas por dia, 10 horas por dia de repente, em situação análoga à escravidão, por esse mesmo salário, a situação fica pior ainda. É uma decisão óbvia, de repente,
continuar recebendo assistência e não se submeter ao emprego lixo. Existe um discurso do trabalhador que é vagabundo porque ele não aceita qualquer trabalho. Esse é um discurso paternalista, muito próprio de uma elite que compreende, de uma classe dominante que compreende que dar emprego é quase como que uma benfeitoria, uma boa ação. E não leva em consideração que o emprego existe na medida em que há uma demanda específica e que ela precisa ser atendida para gerar mais lucros. E que, portanto, não tem nada de bondade em fornecer um emprego na sua empresa. Afinal de contas, o fornecimento do emprego envolve atender a própria necessidade de produção da empresa ou de prestação de serviço, por aí vai. Nesse discurso do trabalhador vagabundo, o que entra em jogo é algo muito específico, que é a impossibilidade de se exigir condições melhores de trabalho, salários maiores, jornadas menores. Porque nesse discurso paternalista, do empregador, que é uma pessoa boa e que contribui para a sociedade gerando emprego, o que tem por trás dele, na verdade, é um cale sua boca, aceite o emprego que eu estou te dando, eu já estou fazendo a minha parte. E o entendimento de que nós vivemos numa sociedade de classes, uma sociedade de conflitos, ele acaba indo por terra. Porque tudo parece, a partir desse entendimento, tudo parece que na verdade a gente vive numa sociedade harmônica com indivíduos que decidem não participar da harmonia da ordem social, que decidem se rebelar a partir da vagabundagem e que, acima de tudo, precisam aceitar qualquer tipo de emprego para serem pessoas dignas. E a dignidade associada ao trabalho, ela, dentro de um sistema capitalista, ela envolve muito essa coisa de se submeter a literalmente qualquer trabalho, a literalmente qualquer emprego, qualquer ocupação, para que você possa ser alguém na vida. De tal maneira que a própria luta por melhores condições de trabalho passa a ser entendida como uma forma de ser um vagabundo, de vagabundagem. E ao mesmo tempo, driblar situações péssimas de exploração do trabalho passa a ser entendido como driblar a possibilidade de ser digno. E o que está no extremo oposto do digno? O que é indigno? O que é uma pessoa indigna? Principalmente em São Paulo, a locomotiva do país, é aquele que não está aceitando suar a camisa para qualquer emprego. É aquele que não está se sujeitando a qualquer tipo de trabalho como se fosse uma religião. O discurso do trabalhador vagabundo, colocando aqui outros conceitos para jogo, é uma forma de aplicar uma violência simbólica para que o próprio trabalhador se veja num fluxo de relações, de valores, de objetivos que são piores para ele, que são horríveis para ele e o que o colocam principalmente numa vulnerabilidade extrema e numa situação de indignidade prática. Porque a dignidade não vem simplesmente porque a gente está ali trabalhando todo dia 10 horas por dia dentro de um restaurante, por exemplo. Tudo bem? Deixa eu aproveitar para dizer que os membros do canal têm acesso a vídeos exclusivos aqui do Colunas Tortas e acesso também ao grupo de Zap do Colunas Tortas. Seja membro e também participe das lives do Colunas Tortas toda terça-feira, 11 horas da manhã e aleatoriamente ao longo da semana.